Oi gente, a bola da vez é o Honda Civic, que a gente já tinha testado com câmbio CVT na versão XL, mas dessa vez a gente pediu esse cara com câmbio manual. Muita gente diz que essa versão Sport, que na verdade é a versão de entrada da gama do novo Honda Civic aqui no Brasil, é a mais divertida de todas. A gente pode dizer de antemão que ela é quase divertida. Esse cara aqui começa custando R$ 87.990, mas também existe o Civic Sport com câmbio CVT, o que, do nosso ponto de vista, não faz muito sentido, já que ele é para ser um pouquinho mais esportivo, né? Inclusive a aparência do carro geral leva a isso, né? Ele, especialmente esse carro que a gente pegou, que ele é todo preto, tem a grade dianteira preta, as rodas escurecidas, ou seja, o cara já tinha uma cara de mal, né? Nessa cor aqui ele fica mais mal ainda. O câmbio CVT deixa o carro um pouco letárgico, assim. Não letárgico no que diz respeito ao desempenho puro, né? Ele deslancha, ele vai embora, retoma a velocidade muito bem, as acelerações são bem bacanas, mas ele não dá nada para você, tipo, ele não devolve em termos de emoção para dirigir. O carro se torna meio pasmacento. Com esse câmbio aqui a coisa é bem mais bacana. O preço inicial dele é de R$ 87.990 e os concorrentes, se a gente pode colocar assim, são o Cruze LT, que concorre por preço, né? Tem um desempenho bem diferente, inclusive porque o powertrain é todo distinto. O Civic tem motor 2.0, 16 válvulas de 153 cavalos, e o Cruze também tem um motor de 153 cavalos, mas é um motor 1.4 turbo, que tem uma entrega de potência completamente diferente. E o câmbio do Cruze é automático de 6 marchas, enquanto o Civic tem, né, nesse preço, esse câmbio manual aqui. E o outro concorrente é o C4 Lounge, na versão de entrada, que vem, olha que bacana, com motor 1.6 THP de 173 cavalos, flex, e câmbio manual, cara. Imagina que legal que não deve ser. O preço do Cruze fica em torno de R$90 mil, e o Citroën C4 Lounge custa bem menos, custa perto de R$76 mil, enquanto isso aqui custa perto de 88 mil. Mas a proposta acaba sendo muito parecida. Um carro com motor bom com câmbio manual, um sedã, né? Que não deixa de ser familiar de todas as formas, mas é para o tipo de motorista que gosta de ter um pouquinho mais de interação com o carro. Se existe uma coisa que a gente pode elogiar, mas muito, nesse carro, e aliás nós elogiamos também quando nós colocamos o Civic na versão XL CVT frente a frente com o Sentra, é a dirigibilidade desse cara. Meu, que direção direta, que suspensão, nossa opinião, perfeita. Mesmo nessa versão aqui, na versão de entrada, ele tem o que a Honda chama de assistente de dirigibilidade ágil, o que nada mais é do que aquele sistema de vetorização de torque, né? Que opera em conjunto com os controles de tração e estabilidade que esse cara aqui também traz de série. Por isso, além do fato dele ter essas babás eletrônicas, né, ele tem uma direção muito direta. Você percebe, a gente vira muito pouco o volante, e é legal que, apesar de ter uma frente grandona, tá, um balanço dianteiro grande, né, você vira a direção, aponta e ele simplesmente entra. Ó, a entrega de potência é bem interessante. Seria melhor se tivesse motor turbo? Óbvio que seria. Mas isso aqui não deixa a desejar. E aí, o primeiro ponto, é por isso que a gente diz que ele é quase divertido, porque ele tem uma entrega de potência que é legal para um sedã familiar, um motor 2.0 e tal, mas não é aquela entrega de potência visceral que você gostaria de ter num carro esportivo, por exemplo. Mas você vê, a gente está fazendo umas curvinhas fechadas aqui e o volante precisa de quase nada.
de giro para poder obedecer. Você gira e a direção aponta e simplesmente vai, e o cara obedece, agarra no asfalto, entendeu? E te entrega a diversão que você, não que você espera, mas a direção que você compra. Numa subida, como essa aqui que a gente está pegando agora, a gente está de terceira marcha. É nesse ponto que você vê que o motor, para ser esportivo de verdade, ele precisaria ter mais torque, te entregar um pouco mais de força. E esse motor aqui, né, como é característica dos motores da Honda, os VTEC, ele precisa de giro pra caramba. Ele não tem tanta entrega de força assim em baixa rotação. Mas tá, de novo, é para ter uma proposta esportiva muito mais do que um comportamento esportivo, se você for parar para pensar. Interessante é que mesmo por esse preço, o Honda Civic Sport vem muito bem equipado. A gente pode falar logo de cara do acabamento. O acabamento dos Honda Civic, do Civic, dos Civics de antigamente, não era ruim, nunca foi ruim. Mas tinha plástico pra caramba, muito plástico. Esse aqui, nessa geração, a coisa mudou muito, porque você vê a espuma injetada em praticamente tudo aqui, ó. Aqui embaixo, aqui em cima, no painel, é tudo espuma injetada, é tudo macio ao toque. A montagem é primorosa. E você não tem uma cabine, apesar de ser a versão básica, entre aspas, você não tem uma cabine pobre em termos de materiais, nem de visual. Você tem um layout geral que é até requintado. Faltam algumas coisas, é óbvio, mas essas ausências que o preço do carro acaba gerando. Por exemplo, ele não tem uma central multimídia, ele só tem um display aqui que serve para dar algumas informações a respeito do sistema de áudio, algumas outras informações, poucas aqui, né, do sistema de telefonia, por exemplo, né, o Bluetooth. E olha lá, você não tem uma central multimídia, você tem um computador de bordo até bastante completo aqui no centro, né, que as informações do computador de bordo são mostradas aqui no cluster central. O painel, aliás, é muito bacana. Não é como o da versão topo de linha Touring, mas não é feio de jeito nenhum e tem muita informação. O jogo de luzes, o layout geral é tudo muito bonito. Ele tem ar-condicionado. Automático digital, o que é muito bacana. 6 airbags, piloto automático, hill holder, esse assistente de saída em subidas, freio de estacionamento eletrônico aqui, o botãozinho aqui do lado Econ, que muda os parâmetros de desempenho do carro. E aliás, o botão Econ estava apertado, eu acabei de soltar. E aí você vai ter agora um desempenho bem mais ariscozinho do carro. Fora isso tudo, ele tem tudo aquilo que todo carro desse preço deveria ter, né? Por lógica. Direção elétrica, vidros elétricos nas 4 portas com One Touch para todas, ajuste de altura e profundidade da coluna de direção, ajuste de altura e distância do banco do motorista. O revestimento interno, apesar de ser de tecido, não é ruim. É um tecido que você olha e, assim, no primeiro momento você fica pensando, nossa, que tecido chinfrim. Mas não é, ele tem uma textura super bacana, é um banco bem feitinho, bem costurado. De novo, né, com motivos mais negros outra vez, né, para poder respeitar essa atmosfera escurinha daqui da cabine. E poderia ter mais apoio lateral, mas não é que tá ruim, né? Pelo menos para uma proposta esportiva é interessante. Na frente você encontra faróis com assinatura em LED. As lanternas traseiras também são em LED. As rodas são de liga leve com ar de 17 polegadas e são escurecidas. E esse design meio sedã, meio coupé, que é difícil não encontrar ainda, apesar dessa nova versão já estar sendo bem vendida, tem muito carro na rua. É muito difícil você encontrar alguém que não vire o olho para esse carro, porque se a Honda conseguiu ser muito, muito feliz com
a reestilização não, com aquela nova geração do Honda, quando ela lançou o New Civic, o impacto desse carro aqui foi, se não igual, ainda maior do que aquela geração causou. Uma curiosidade, foi exatamente há 10 anos. No começo do vídeo a gente disse para vocês que esse carro aqui era quase divertido. O quase fica por conta do seguinte, e aí vai a nossa ressalva em relação ao câmbio, que é manual e é bastante preciso, mas não é muito macio, pelo menos nessa unidade aqui. As marchas, ó, a gente precisa fazer um certo esforço, não é a coisa mais macia da face da terra. Se você quer uma tocada esportiva, você precisa que o encaixe venha mais prontamente, não é o que acontece aqui. Você precisa levar a alavanca. E outra coisa, esse motor 2.0 é um motor bem legal, mas é um motor que não te dá uma tocada esportiva de verdade. Ele tem potência suficiente para deixar o condutor seguro em ultrapassagens, em subidas, mas ele está longe realmente de ser um motor que a gente possa considerar esportivo, inclusive porque tanto a quantidade de torque quanto de potência são semelhantes a de praticamente todos os outros sedãs com motor 2.0 aspirados que estão disponíveis aqui no mercado, e um pouco inferior aos motores turbinados 1.4 e 1.6 que estão disponíveis por aqui. Como se não bastasse o câmbio não ser tão macio, você tem marchas um pouco longas e você precisa realmente esticar bastante a marcha para que a rotação faça o motor render um pouco mais. E quando isso acontece, o consumo faz aqui, ó. A gente deu uma esticadinha agora para tirar algumas imagens que vocês já viram, e o consumo que estava na casa dos 10 km por litro foi para 8,6. 10 km por litro de etanol em circuito misto até que não é tão ruim. Vamos considerar de novo aquela proposta esportiva dessa versão. Se você quer um carro com proposta esportiva e qualquer acelerada que você for dar, você for ver o consumo cair desse tanto, automaticamente você já vai se ver desmotivado a acelerar o quanto for, porque realmente a diferença de consumo é meio brutal quando você pisa. Vale a pena levar o Honda Civic Sport? Se você é um cara que gosta muito mais daquela sensação que hoje em dia já está quase extinta, porque todos os carros hoje em dia estão vindo já com versões automáticas, e o número de vendas das versões com câmbio automático, também por causa do que o trânsito urbano está se tornando, tem aumentado demais. Mas se você ainda preserva esse prazer, né, e quer preservar esse prazer ao dirigir, sem necessariamente ficar esperando um desempenho visceral de um carro que se chama esporte, mas entrega muito mais uma proposta do que um desempenho puro, bruto, esportivo, ele compensa sim, inclusive porque pelo preço que a Honda cobra por ele, e olha que a Honda costuma cobrar preços às vezes bem altos pelos seus produtos, levando em consideração que essa aqui é a versão mais em conta da linha, ele tem até uma quantidade de itens de série muito, muito interessante pelo preço. Você vai encontrar só mais uma opção, né, com um câmbio manual, que não vem tão recheada assim, mas que entrega um desempenho bem melhor, só que não tem a confiabilidade da marca, muito menos a rede de assistência tão premiada quanto é a da Honda. Ou então você vai precisar levar um carro que tem um motor mais forte e tal, mas não tem a mesma tocada, não tem a mesma estabilidade, não entrega essa mesma dirigibilidade apurada que o Honda Civic entrega, né? Que é o caso do Cruze LT. O que você vai ter é mais desempenho em linha reta. Mas numa situação hipotética, no autódromo, provavelmente, apesar do Civic ter menos potência, ele levaria um embate, porque ele é muito melhor de curva, ele é muito melhor dinamicamente. Então você vai conseguir se divertir com ele, sempre se lembrando que às custas da sua diversão você vai ter um consumo bem mais baixo.